O estado do Serviço Nacional de Saúde agora em análise. São convidados desta edição Pedro Pita Barros, economista e especialista na área da saúde, e Alexandre Valentim Lourenço, presidente da Ordem dos Médicos do Sul. Muito boa noite, meus senhores, sejam muito bem-vindos. Alexandre Valentim Lourenço, começo por si, tem acompanhado a situação de perto no Hospital de Setúbal. O que estamos a assistir, este grito de alerta em Setúbal, terá eco noutros hospitais do país? Muito boa noite. Para já é preciso perceber que os problemas que estão na base do que está a acontecer em Setúbal são transversais à maior parte dos hospitais e, em particular, na região metropolitana de Lisboa e na Zona Sul. E, por isso, este grito de alerta, este aviso dos profissionais, é facilmente replicável em muitos serviços. O que Setúbal teve um pouco de diferente foi uma situação que está diagnosticada há 3 ou 4 anos, que se tem arrastado. Em fevereiro deste ano, nós tivemos 80 médicos na Ordem dos Médicos, muitos destes médicos a pedir ajuda, e nós tivemos reuniões com o Secretário de Estado para fazer tudo isto que se continua a pedir, e tudo ficou-se na mensagem e na promessa que um dia se vai resolver. As instalações para o novo serviço de urgência estão num desenho maquetado à porta do hospital há 4 anos e já esteve 4 vezes orçamentado no Orçamento Geral de Estado o seu início e foi mais uma vez anunciado que se vai propor para o próximo ano. Por isso, o que aconteceu com estes médicos é que verificaram que os constantes pedidos para apoiar e melhorar o hospital, para o requalificar, para lhe dar meios para poderem continuar a prestar cuidados de saúde com qualidade, todos estes pedidos foram protelados. E, após a pandemia, a situação é pior do que aquela que havia antes. Porque, entretanto, reformaram-se muitos médicos, saíram outros, e o cansaço de trabalhar nestas condições de colegas que trabalham 48 horas em serviço de urgência, mais o serviço normal por semana, acumulado durante anos a fio, tinha que chegar a um momento em que é preciso fazer uma intervenção. E a intervenção passa por conseguir contratar médicos e, mais importante, não deixar que todos os especialistas que se formam naquele hospital saiam, porque eles saem. Estes concursos abrem e estes especialistas que estiveram lá 4 ou 5 anos a fazer o internato não ficam nesse hospital. Pedro Pita Barros, já antes da pandemia, a situação no Serviço Nacional de Saúde era preocupante, aliás. Como é que chegámos a esta situação de ruptura no Hospital de Setúbal? Se teme que haja aqui uma espécie de bola de neve e, no fundo, se estamos perante um momento crítico ou aproximamos uma vez mais da palavra que tanto referimos, ruptura? Bem, boa noite. Perto da ruptura, nós temos sucessivamente vindo a anunciar no Serviço Nacional de Saúde, pelo menos nas últimas 2 décadas. Portanto, este acaba por ser mais um ponto onde temos uma parede crítica que estamos a encontrar e que tem um problema que é uma espécie de bomba-relógio que nós já temos no Serviço Nacional de Saúde, no sistema de saúde português, desde 2014, praticamente desde que saiu a Troika, que sabia que ia haver questões associadas aos profissionais de saúde que teriam que ser resolvidas com o tempo. E foi-se deixando acumular sucessivamente estas situações. E o tempo foi passando. E o que foi feito? Ou melhor, o que não foi feito. Aqui o que nunca houve muito claramente foi uma estratégia de recursos humanos para a saúde. Perceber como é que se faz a manutenção das pessoas nas instituições, como referia agora o Alexandre, como é que isso se planeia de alguma forma, como é que as instituições têm, no nível local, a capacidade de reter os profissionais que acham que devem reter e como é que globalmente o Ministério da Saúde, ou quem quer que seja, que o organismo for dentro do Ministério da Saúde, planeia os fluxos que possam existir por reformas e necessidades de formação. Portanto, é preciso uma certa arte para conjugar o global com o local, permitir que a gestão funcione, o que também não tem existido aqui, e que se criem, no fundo, 4 ou 5 elementos centrais. As instituições têm que ter capacidade de planeamento, por um lado, tem que haver condições remuneratórias, provavelmente que serão faladas pelo Alexandre também, que sejam relevantes. Tem que haver perspectivas de evolução profissional nestes locais e muitas vezes o que receio que existe, ou pelo menos o que eu teria, era haver estas contratações de emergência numa situação de ruptura para saírem dali a 2 ou 3 anos, porque entretanto não se cuidou de como é que as pessoas vão ter uma evolução profissional que lhes seja interessante a longo prazo e ter condições de trabalho. E alguns destes elementos mudaram agora com a pandemia. Toda a parte de exaustão e cansaço que os profissionais têm também levam a que, de certa forma, a sua capacidade de absorver estas situações mais limites seja menor.
E, portanto, estão mais disponíveis, provavelmente, para ter este tipo de situação e dizer chega para aqui um momento. E tem que haver, claramente, aqui um pensar de emergência, e estas contratações que foram anunciadas são um pensar de emergência, mas em cima disso tem que se pensar daqui para a frente que promessas é que podem ser feitas, como foi dito, que vão ser cumpridas, e como é que se pode tornar credíveis essas promessas, porque pelo que o Alexandre estava a falar, começa a haver também, provavelmente, um problema de própria credibilidade do que é anunciado, e, portanto, passa a ter que haver ações que justifiquem acreditar no futuro e ter uma capacidade de, a médio e longo prazo, conseguir mudar algumas coisas. O que pode significar que, dentro de Portugal, possam até haver situações em que determinados hospitais deixam de fazer algumas coisas e outros possam fazer mais. Tem que se pensar de uma forma integrada. Portanto, também não é uma solução em que cada hospital diz eu quero fazer tudo e quero, portanto, contratar todos os profissionais que me apetecer. Também não pode ser assim. Portanto, é preciso ter um equilíbrio entre estes dois lados. Agora, não parece que exista sequer um pensamento sobre o que é que quer ser este equilíbrio. Eu acho que isso vem desde, pelo menos... Alexandre Valentim Lourenço, neste equilíbrio desta arte, o que é que pode ser feito? E queria questioná-lo também sobre o facto dos representantes do setor terem afirmado hoje que a penúria financeira do serviço público assistencial não permite proteger, neste momento, a saúde dos portugueses. A minha questão é se a missão do Serviço Nacional de Saúde, neste justo momento, está em risco. Em algumas áreas está muito comprometida, porque a missão de proporcionar acesso de uma forma equitativa a toda a população, independentemente das suas condições, está neste momento em risco. Porque nós sabemos que para aceder a alguns serviços públicos, as listas de espera continuam a aumentar, as urgências estão caóticas e os melhores profissionais estão a migrar para o setor privado ou para o estrangeiro. E isto é muito preocupante. São dos melhores também os mais novos. Porque um médico de 35 anos que decide abandonar o SNS e ir para um sistema privado, dificilmente volta a um sistema público. E é preciso cautelar que não saiam mais. Porque nós, neste momento, estamos a formar 1.900 especialistas por ano. 1.900 especialistas por ano. E nós estão reivindicados incentivos à fixação dos profissionais de saúde têm ocorrido? Nós temos que falar de vários tipos de incentivos. Para mim, o dinheiro é importante porque não há financiamento, não há remuneração acrescida, a capacidade de aquisição de bens que os médicos neste momento têm está 30% abaixo do que aquilo que estava antes da Troika. Não houve atualizações de salários, houve inflação e houve um corte brutal nas remunerações de horas extraordinárias e de outras porque o sistema precisava de economizar e de emagrecer as suas gorduras. Mas, ao mesmo tempo, não houve investimento. Não há novos equipamentos, não há cirurgia robótica nos hospitais públicos, não há novos equipamentos de imagem e os novos profissionais que foram aprendendo a tratar as doenças com ciência e tecnologia cada vez melhor, não veem resposta nos hospitais onde estão. E por isso vão à procura. Em alguns hospitais do Sistema Nacional de Saúde ainda o têm, mas vão à procura de oportunidades que lhe permitam ter um horizonte de progressão de carreira durante 20 ou 30 anos. Eles não podem estar, jovens de 35 anos que terminaram a especialidade, e olhar para os seus chefes que têm 60 anos e verem que recebem o mesmo, que estão estourados e pensar, eu não vou ficar aqui mais 30 anos para ficar naquela condição. Vão à procura de uma oportunidade. E os nossos profissionais são muito bons. São contratados em França, em Inglaterra, na Alemanha, por valores que nós não podemos competir, onde lhes dão condições de trabalho e condições para ver com tempo e qualidade os seus doentes que nós neste momento não conseguimos oferecer na maior parte dos centros. E isso é uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma e que demora tempo. E também de gestão. Os hospitais não têm autonomia para decidir o que é que contratam, quando contratam e o perfil de contrato. O contrato, neste momento, dos especialistas é feito através de uma listagem de folha de Excel, por uma nota que tem 2 décimos de diferença e nós não temos os profissionais, muitas vezes, que queremos nos nossos hospitais a fazer o que precisamos. Mas está feito esse levantamento a nível de todos os hospitais das carências? As carências crescem todos os dias, que é isso que é impressionante. Porque ontem perguntaram, na conferência de imprensa, a um jornalista quantos médicos faltam no Hospital de Setúbal. E a primeira pergunta que me veio à cabeça é com ou sem as reformas anunciadas nos próximos 2 anos? Porque vão-se reformar mais 60 ou 70. Não há sequer capacidade de reter
Estão-se a formar médicos de 70 anos. Neste preciso momento, qual é o cenário, qual é o diagnóstico do Hospital de Setúbal? Nós temos que impedir que saiam, temos que reforçar as contratações, sabendo que todo o mercado está a pedir o mesmo. Quantas contratações? Eu vou-lhe dar exemplos parcelares, porque eu não consigo, porque não tenho os números de todo o hospital. A ginecologia e a obstetrícia precisa de 14 profissionais. A anestesia disse que precisava de 10 profissionais. A oncologia tinha 9, agora tem 3, precisa de mais 6. E por isso nós estamos a falar de contratações de 10 que não davam para preencher um dos serviços que está em déficit. E vamos ter uma conta muito simples. Com 40 serviços, 10 profissionais, dá um quarto de médico a cada serviço. Não resolve de todo o problema. Mas é um princípio, porque nós temos que começar. O problema é que, para nós invertermos este ciclo, vamos precisar de 2 ou 3 anos. Mas temos que começar. E devíamos ter começado há 5 anos atrás. Quando acabou a intervenção da Troika, devíamos ter introduzido medidas modernas capazes de fixar estas pessoas e de lhes dizer: o sacrifício vale a pena. O sacrifício vale a pena. Pedro Pita Barros, relativamente às questões do investimento e dos incentivos que são necessários, a Convenção Nacional de Saúde deixou um alerta, diz que a verba que deve ser adjudicada ao Serviço Nacional de Saúde no Orçamento do Estado para o próximo ano não deve ser inferior a 12 mil milhões de euros. Esta verba será um orçamento suficiente e adequado? Poderá minimizar de alguma forma todos estes problemas que se têm arrastado ao longo dos últimos anos? Bom, mais dinheiro certamente ajuda. O risco que existe é o dinheiro desaparecer e não se resolver o problema. Mas que não é só uma questão de pôr mais dinheiro. Certamente, neste momento, provavelmente é preciso pôr mais do que aquilo que se tem posto. Acho que isso começa a ser relativamente consensual. Mas pensar que simplesmente disponibilizar mais verba vai resolver, não é verdade. Porque se mantiver toda a estrutura como está e, portanto, se não se fizer os investimentos, se não se der às pessoas uma ideia de evolução profissional que muitas vezes me parece ser tão importante como o salário com que entram. Porque as pessoas que querem, como dizia o Alexandre, querem pensar ao longo de o que é que vão fazer nos próximos 20 anos, não vão ficar parados. E isso implica investimentos, renovação e também a garantia de que são ouvidos e que têm participação e que podem, de alguma forma, conduzir também a sua própria carreira com alguma flexibilidade e autonomia. E todo esse tipo de pensamento está muito ausente hoje em dia da estrutura de gestão. Eu acho que nunca lá esteve verdadeiramente na gestão dos hospitais portugueses. E, portanto, não pode ser só atirar para cima do problema ao dinheiro. Há aquela velha anedota que se diz, se atirarmos o dinheiro para cima do problema, o problema continua. E aqui é muito esse aspecto também. Assim sendo, tem que se mudar mais coisas do que apenas pôr dinheiro. Aquele que foi o impacto da pandemia no Serviço Nacional de Saúde, o que é que seria imperativo que constasse no Orçamento do Estado para o próximo ano, no que diz respeito à saúde? Bom, o Orçamento do Estado relativamente ao Serviço Nacional de Saúde é uma linha a dizer quanto é que é transferido. E isso é claramente insuficiente. O que devia acompanhar, qualquer que seja o valor que seja posto na transferência, é como é que vamos resolver as situações que estão prementes. Qual é a estratégia que não seja simplesmente o pegar no que é dito todos os anos a propósito do orçamento, e se nós formos ver os orçamentos de Estado todos os anos, e quase eu posso apostar que este tenha a ser assim, se não estiverem a ouvir aquilo que eu estou a dizer, que é copiar o que estava lá no ano passado e introduzir mais 3 ou 4 linhas. Porque é sempre a mesma estratégia, sempre as mesmas ideias. O que é preciso neste momento é ter um sinal muito claro para Setúbal, para as outras instituições todas que estejam em situações perto do limite, de que vai haver uma atenção verdadeira ao problema e que vai haver compromissos que serão cumpridos. E dá-me a impressão que grande parte destes caminhos começa a ser a questão de prometem, como não acontece, a próxima vez que se prometer já não se vai acreditar e, portanto, leva a estas situações de cultura porque as pessoas param. A pandemia trouxe uma exaustão muito grande em Portugal e nos outros países todos. É uma questão que se vê praticamente todos os sistemas europeus, é um cansaço dos profissionais de saúde e uma falta de disponibilidade agora para acomodar situações que antes tinham capacidade de acomodar, porque simplesmente estão no limite também. Sim. E isto vai fazer estourar um pouco por todo o lado a questão. E, portanto, vai ser preciso envolver as várias estruturas do Ministério da Saúde, incluindo os profissionais de saúde, estruturas sindicais, ordens, etc., para pensar o que é que pode ser uma estratégia um pouco global para 3, 4 anos conseguir avançar numa direção diferente. E depois arranjar os mecanismos legais ou que se quiser chamar, que digam que aquilo que for anunciado vai de facto ser cumprido. Porque aqui o grande problema que eu posso encontrar é, mesmo que no orçamento inscrevam agora muito dinheiro e muitas ideias, se daqui a 6 meses tiverem que mudar caminho, depois nada acontece. E isso é provavelmente o pior que pode acontecer neste momento. Leva ao desespero. Uma parte importante das diferenças entre o setor privado e o setor público em Portugal está muito nesta gestão das pessoas. Não há muitas comparações concretas do que é a gestão de um e do outro, porque muitas vezes fazem só comparações de indicadores globais e não propriamente como é que as pessoas... Mas claramente funciona melhor. Aliás, seria muito interessante que agora perguntassem às pessoas de Vila Franca de Xira e às do Hospital de Braga
que diferenças é que sentiram na gestão de terem passado uma PPP, com a gestão privada, para o setor público. Não é perguntar se elas acham melhor ou pior, porque não é esse o julgamento que queremos fazer. É identificarem as diferenças. O que é que são as diferenças? Que diferenças é que notam no seu dia-a-dia? E isso pode dar muita ideia do que é que as pessoas valorizam para além da parte monetária, que possa ajudar também a encontrarem soluções que não seja só a tirar para lá o dinheiro. Eu acho que aqui temos de ter uma atitude diferente daquilo que temos tido globais. Nestas soluções, nestas respostas urgentes que têm que ser dadas, o que é que se impõe para que nos próximos meses, nas próximas semanas, não voltemos a assistir a situações como as que acontecem em Setúbal, em Leiria e as outras que já identificou? Nós temos 2 ou 3 pequenas medidas que podem ser feitas já, que são de amplo impacto. Transferir o dinheiro que se paga para prestadores de serviços que estão a tentar resolver os problemas com pessoas menos diferenciadas e transferir esses valores para as pessoas que estão a trabalhar nos hospitais faz com que pelo menos algumas deixem de sair. Isso significa que se dá um sinal de que vale a pena trabalhar mais para poder melhorar o serviço. Segundo, é preciso dar autonomia não só aos hospitais, mas também aos serviços e departamentos. Os serviços e departamentos de médicos e cirúrgicos conhecem bem o que é que precisam de fazer. E tem que se lhes dar alguma responsabilidade e alguma autonomia na gestão dos seus recursos e na sua capacidade de o fazer. E isso é preciso fazer. E quando fala em autonomia, significa mudar o quê ao nível da estrutura? Poder fazer uma contratação. Uma coisa que acontece na medicina privada é que se eu preciso de um médico com estas características, eu consigo contratá-lo, convidá-lo e contratá-lo num mês. E eu aqui demoro 1 ano. E enquanto espero 1 ano, o hospital privado contrata-me 3 ao mesmo tempo, na mesma perspectiva. A velocidade, a decisão, a capacidade de execução dos hospitais públicos está maniatada por um conjunto de regras, por restrições orçamentais e por um conjunto de mecanismos de controle redundantes que impedem a capacidade de resolver os problemas atempadamente. Eles funcionaram muito bem durante a pandemia, não só porque se injetou dinheiro, mas porque disseram como é que isto se resolve. E quem se chegou à frente foram os médicos que estavam nos serviços de urgência, nos serviços de medicina intensiva, que reorganizaram em tempo recorde, numa semana, os seus serviços para responderem àquele problema. E isso os médicos sabem fazer bem. Nós sabemos os problemas que temos, sabemos resolver de algumas formas, mas existem mecanismos que não dependem de todo, nem da ordem, nem dos médicos, nem das administrações hospitalares. Esses mecanismos têm que ser pensados, tem que haver uma estratégia progressiva, com cabeça, tronco e membros, para chegarmos à resolução deste problema. E vai demorar 4 ou 5 anos. Nós temos 10 mil internos em formação. 10 mil internos que se vão formar nos próximos 5 anos. São quase tantos como os especialistas que nós temos agora. Temos que evitar que esses 10 mil internos se esfumem e se vão para outros setores. Temos que conseguir manter essas pessoas. Alexandre Valentim Lourenço, Pedro Pita Barros, obrigada a ambos pela presença nesta edição da noite, que chega agora ao fim. Continuam com a SIC Notícias, vem o Eixo do Mal. Por mim é tudo. Boa noite. Até amanhã.